Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Josiel de Geografia e a gente vai ter a aula hoje sobre a Cascata das Andorinhas, que fica entre os municípios de Rolante e Riozinho, aqui no Rio Grande do Sul. O nome origina-se em função da presença marcante da espécie de ave na região. Ela tem apenas 15 metros de altura e ela é protegida em um paredão em forma de ferradura, que lembra, muito uma caverna. Ela não é caverna, tá? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque a parte superior ali, ela é aberta. A caverna, ela é fechada. Mas, porém, há milhões de anos, ela poderia ter sido uma caverna. Vocês estão vendo aí que a queda d'água que faz a cascata, ela tem a sua força. Vocês estão vendo aí na água pedaços de rochas, fragmentos, que pela própria força da água e como elas ficam se chocando também, essas rochas elas são meio que tem curvas arredondadas. E nos paredões, vocês vão ver ali linhas, muitas linhas. O que a gente pode acreditar, tá? Que esse grande buraco que tem uma parte aberta, a parte superior, possa ter sido. Realmente ela pode ter sido um grande bloco de rocha que pela força da água, a erosão foi acontecendo por milhões e milhões de anos e ela foi aos poucos fazendo com que fragmentos de rocha se desprendessem da dita caverna. Fragmentos que poderiam ser pequenos, na verdade fragmentos de vários pedaços se a gente for analisar. E o desenho dessa região da cascata, ela continua sendo feita ou refeita, como a gente pode dizer. Por quê? Porque eu tenho a cachoeira, eu tenho a força dela, eu tenho as rochas continuam sendo desenhadas e redesenhadas, a própria água transporta essas rochas. Então imaginem vocês que a água foi chegando no relevo, o que pode ter acontecido? A região aí da cascata tenha rochas mais fraturadas, vamos dizer assim, e menos resistentes que a região ao redor. Mas como assim? Imaginem vocês, o rio está no relevo e ele vai esculpindo, e ele está numa altitude considerável. A rocha, numa região menos resistente, ela vai sofrer mais com o processo de erosão. Também tem um processo de temperismo que literalmente é a destruição delas. E a água vai forçando, fazendo com que alguns fragmentos vão se desprendendo, novamente, fragmentos de vários tamanhos. Vocês poderiam ter visto ali um grande bloco. Imagina aquele bloco caindo do topo ali. Então, tem uma outra coisa a se considerar. O volume de água. Tá? Quanto mais forte for a correnteza, mais forte é esse processo de destruição. A quantidade de água também vai contribuir. Então vocês conseguem perceber nas rochas por onde provavelmente a água passa. Se vocês forem ver na parte mais inferior, vocês vão ver que a rocha ela está um pouquinho mais para dentro, como é que a gente pode dizer? Faz tipo uma curva. Mas por que isso acontece? Fica até bem claro, porque é a parte onde eu tenho mais constantemente a passagem da água. A água para chegar nas partes mais superiores, eu tenho que ter um grande volume. Então, o que pode acontecer com o passar do tempo? Que os paredões caiam. Mas é lógico, isso são milhares de anos, tá? Milhares, a gente trabalha no tempo geológico, não no tempo humano, o nosso tempo. Outra coisa importante, a gente está falando da água, mas a gente tem que lembrar que no topo
dessa ferradura tem a vegetação. A vegetação também tem suas raízes, elas também fazem um trabalho de intemperismo que a gente denomina ali de intemperismo biológico. As rochas que compõem predominantemente esse vale é uma rocha vulcânica extrusiva, o basalto, que se origina ali pela erupção vulcânica. Então a lava resfria, se solidifica e forma o basalto. A água, obviamente, ela vem do subsolo, tá? E forma então esse recurso hídrico. Essa água do subsolo, obviamente, ela vem principalmente através da chuva. E a cascata tem esse desenho porque o rio está numa altitude e ele tem que vencer essa altitude. Vai encontrar um desnível. Então, sempre quando tem uma queda d'água, significa que tem um desnível ali no relevo. Ok? Então, o processo de erosão, de intemperismo, está ligado diretamente à força, à quantidade de água que vai ter no ambiente. E chegando ao final da aula, a gente conclui, obviamente, que a cascata das Andorinhas é mais uma obra magnífica da natureza, uma grande questão geológica pode ser estudada aí, principalmente os tipos de rocha, a forma do relevo, a força da água, o intemperismo físico, a erosão que a gente chama aí de fluvial, tá? Não é pluvial, pluvial é a erosão da chuva, que também ocorre porque quando chove muito, a quantidade de água na cachoeira é maior, consequentemente a força que ela cai é maior e o processo então de temperismo barra erosão é maior, ok? Então a cascata das Andorinhas para nós é um grande atrativo turístico, uma água incrível, é gelada obviamente, não pega tanto sol, é uma região que atrai muitos turistas ao longo do ano, principalmente no verão, que vale muito a pena a conhecer não só pela beleza, mas para analisar e interpretar esse lugar geologicamente falando. É uma história da Terra, tá? Aqui tem a história do nosso planeta, já que são milhões e milhões de anos num lugar magnífico desse. E por fim, mais alguns aspectos geográficos, né? Esse rio faz parte de uma bacia hidrográfica que de alguma forma chega ao Rio dos Sinos. A região é uma região de Mata Atlântica, é uma região de clima subtropical. O que significa isso? Eu vou ter um verão quente, um inverno frio. As chuvas elas são bem distribuídas, chove regularmente ao longo do ano, a não ser em tempos de estiagem. Então, esse detalhe é importante. Às vezes a queda da água lá tem menos água e às vezes ela está assim. Esse volume é o volume natural, normal que a gente encontra a queda d'água. Em dias que chove bastante, de forma seguida, a gente encontra então um volume muito maior e até mais arriscado chegar à cachoeira, já que a gente tem que atravessar o rio algumas vezes para chegar até lá. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Aproveitem para visitar, porque daqui a alguns milhões de anos pode ser que essa queda d'água não seja tão bela assim, já que esses paredões eles podem desmoronar, literalmente, já que a água ela vai esculpindo principalmente por onde ela passa. E como é na parte inferior que ela tem mais contato com os paredões, provavelmente ali em algum momento vai desabar tudo que está em cima. Certo, pessoal? Outra coisa importante. Onde cai a água forma um poço. Essa força também acaba fazendo esse buraco aumentar e, obviamente, esse buraco ele é preenchido pela água. Então, muito cuidado ao adentrar e mergulhar nesse recurso hídrico, tá? Aproveitem bem, estudem a região, basalto tá ali, tem
milhões e milhões de anos. A trilha ela é bem tranquila, ela é bem curtinha. Você tem contato ali com a Mata Atlântica. Obviamente tem a fauna ali também. Enfim, certo, pessoal? Aproveitem a aula, conheçam o lugar. Um forte abraço e até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até mais.